Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós veremos alguns exemplos recorrentes de exercícios de MRU. Começaremos com o exemplo de velocidade média. Vamos então imaginar a seguinte situação. Nós temos um trecho quadrado no qual o motociclista vai fazer esse percurso. Então ele vai sair de um vértice e voltar para o mesmo vértice, passando por cada um dos pontos. No trecho 1, ele vai desenvolver uma velocidade de 50 km por hora. No trecho 2, uma outra velocidade, agora de 100 km por hora. No trecho 3, a velocidade reduz e passa a ser 20 km por hora. E já no trecho 4, que seria o trecho final, ele volta a estar com 50 km por hora. A partir disso, iremos determinar qual que é a velocidade média do motociclista no trecho. Se vocês não se lembram qual que é a equação de velocidade média, é a seguinte: é a distância total percorrida dividida pelo tempo total gasto. A gente viu essa fórmula no vídeo de movimento retilíneo uniforme. Então, a distância total percorrida vai ser o perímetro do quadrado, né? Que vai ser 200 km. O tempo total vai ser a soma de cada um dos tempos parciais do deslocamento. Vamos então calculá-los. Então, para o trecho 1, nós vamos ter o seguinte. A gente sabe que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, para uma distância de 50 km, eu vou ter uma velocidade de 50 km por hora, então o tempo 1 vale 1 hora. Para o trecho 2, o cálculo é análogo. Então a distância é de 100 km, uma velocidade de 50 km por hora, vezes o tempo 2, que vai dar igual a meia hora. Para o trecho 3, nós teremos uma distância de 50 km novamente, para uma velocidade de 20. Então, o T3. Então, nesse caso, o T3 vale 50 dividido por 20, 2,5 horas. Já o tempo 4, a distância é de 50 km também, a velocidade é de 50 e o tempo 4 vai ser calculado como sendo igual a 1 hora. Então, nós teremos aqui uma velocidade média igual a distância total 4 vezes 50, né? Que é o perímetro, 4 lados de 50 km, dividido por um tempo total de 1 hora, mais meia hora, mais 2 horas e meia, mais 1 hora. O que dá um total de 1 mais meio, 1,5, mais 2,5, 4, mais 1, 5. Então, 200 quilômetros em 5 horas, o que dá uma velocidade média de 40 km por hora. Então, 40 km por hora vai ser a velocidade média do motociclista no trecho. Beleza? Pessoal, um detalhe que é importantíssimo é o seguinte. Nós não iremos definir a velocidade média como sendo a média das velocidades. De forma alguma iremos pensar isso. A definição de velocidade média é a distância total dividida pelo tempo total. Então nós iremos partir desse procedimento que eu acabei de fazer. Dando continuidade, nós veremos agora como essa velocidade relativa ela pode aparecer nos exercícios. Velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação ao outro. Então, por exemplo, eu estou aqui e um carro vai passar ali na rua. Qual que vai ser a velocidade relativa daquele carro em relação ao meu referencial? Separei dois exemplos aqui que podem aparecer bem facilmente nesse tipo de exercícios. Primeiro exemplo. Nós temos aqui um carro, o carro vermelho, que está sendo ultrapassado pelo carro azul. Para ultrapassar, o carro azul tem que estar mais rápido que o carro vermelho. Então o carro azul ele ganha uma velocidade de 70 km por hora
enquanto o vermelho está a 60 km por hora. Então, qual que vai ser a velocidade relativa do azul em relação ao vermelho? Essa situação é bem cotidiana. Quem aí nunca esteve num carro, dentro de um ônibus, e viu algum outro carro ultrapassando onde a gente está? Esse carro, quando ele está ultrapassando, ele aparenta ser devagar ou aparenta ser rápido? No geral, ele vai parecer ser devagar. Isso vai nos ajudar a pensar qual que vai ser a velocidade relativa desse em relação a esse. Como é que a gente vai fazer? Supondo que esse aqui é o meu corpo A e esse aqui é o B, eu vou pensar que a velocidade relativa do B em relação ao A vai ser o VB menos o VA. Eu vou subtrair o módulo das velocidades. Então eu vou ter um VBA igual a 70 menos 60. Então o VBA vai ser de 10 km por hora. Então, quando eu tenho dois carros indo na mesma direção e mesmo sentido, como é o caso do carro A, que está vindo aqui ó, com 60 km por hora para a direita, e o B com 70 para a direita também, nós podemos dizer que a velocidade relativa é a diferença entre os módulos, ou seja, 70 menos 60, o que dá os 10 km por hora. Essa velocidade baixa relativa é o que dá a sensação que o carro está devagar, visto que a gente não percebe a própria velocidade, né? Quem está lá dentro do carro A vai achar que está parado no referencial dele. Então, o VB, que avança em relação ao A com 10 km por hora, aparentemente está devagar para quem está aqui dentro. Agora, nesse exemplo 2, é justamente o contrário. Dentro do carro ou do ônibus novamente, você avista um terceiro carro, agora no outro lado da rua, indo com 50 km por hora. Agora, a sensação é que ele está bem rápido, né? Apesar de que esse 50 e esse 70 mostram que essa velocidade é menor em relação a essa, né? De qualquer forma, a sensação é que esse aqui está rápido em relação àquele referencial ali. Por que vai estar rápido? Basicamente, por conta da nossa velocidade relativa mais uma vez. Nesse caso, como que nós vamos fazer o V do C em relação ao meu carro A? Vou fazer o VCA igual a VC mais VA. Então, o VCA vale 50 mais 60, o que dá um VCA de 110 km por hora. Essa alta velocidade é o que dá a sensação de que o VC estaria rápido. Então, neste caso, como o VC e o VA estão na mesma direção, mas agora em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma dos módulos das velocidades. Então, mesma direção em sentido faz a diferença, mesma direção em sentidos opostos faz a soma, para achar qual que é a velocidade de cada um dos objetos em relação ao referencial escolhido. Beleza? Esse cálculo da velocidade relativa vai ser muito útil para o próximo tipo de exemplo recorrente que nós vamos ver. Continuando, vamos ver como nós determinaremos o encontro entre dois corpos utilizando a velocidade relativa. Nesse primeiro caso aqui, ó, temos a pessoa A que está indo calmamente para a direita com 1 metro por segundo e a pessoa B que está indo aqui para a esquerda com 3 metros por segundo. Qual que vai ser o tempo que eles vão demorar para se encontrar, sabendo que inicialmente eles estão a uma distância de 100 metros um do outro? Como que faremos isso? 100 metros é a distância relativa entre eles. 3 metros por segundo e 1 metro por segundo vão ser as velocidades em relação ao referencial externo. Então vamos pegar o referencial do A. No referencial do A, ele vai ficar parado, enquanto o B vai ter uma velocidade relativa em relação a ele e vai ter que percorrer 100 metros em relação a ele. Então olha só,
qual que vai ser a velocidade do B em relação ao A. Como eles estão na mesma direção e em sentidos opostos, vai ser a soma das velocidades, que é igual a 4 metros por segundo. Então a gente pode falar que a distância é igual a velocidade vezes o tempo, e eu posso pegar a distância em relação ao referencial e vou ter que pegar a velocidade relativa em relação ao mesmo referencial. Então a minha distância é de 100 metros, a velocidade é de 4 metros por segundo, com o tempo t. Então o tempo t vai ser de 25 segundos. Então, o B e o A demoram 25 segundos para se encontrarem. Por que que aparentemente em relação ao A, eu vou dizer que o B vai andar 100 metros? Porque o A não se enxerga se movendo. Para ele está parado, enquanto é o B que vem na direção dele. Então o B aparentemente anda 100 metros em relação ao A. Só que a gente sabe que cada um vai andar um pouquinho. Como é que a gente determina quando cada um andou, por exemplo? Então olha só, vou pegar aqui a distância do A, que vai ser a velocidade do A, né? Vezes o tempo. Então vai dar 1 metro por segundo vezes 25 segundos, que é 25 metros. E o dB, de modo análogo, vai ser 3 vezes 25, que é de 75 metros. Então o A avança 25 metros, enquanto o B avança 75 metros, totalizando 100 metros. Beleza? A nossa outra situação, então, vai ser aqui, ó. Duas crianças correndo uma atrás da outra. Então, uma está correndo com 6 metros por segundo, ela está bem rápida, enquanto a outra está um pouco mais devagar, com 4 metros por segundo. Então, qual que é o tempo que a criança A vai demorar para alcançar a criança B? Então, novamente, nós falaremos aqui, ó, que a velocidade. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a do A em relação ao B. Então, VAB vai ser 6 menos 4, que é 2 metros por segundo. Por que que a gente subtraiu? Porque eles estão indo na mesma direção e mesmo sentido. Diferentemente dessa situação, em que os corpos andam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, o procedimento é igual. A distância relativa é de 20 metros. Ou seja, D igual a VT, 20 é igual a 2 vezes o tempo. Então, o tempo até se encontrar foi de 10 segundos. Vamos ver então quando cada um andou. Então, o DA vai ser de 6 vezes 10, 60 metros, enquanto o DB foi de 4 vezes 10, que dá 40 metros. Ou seja, o B correu 60 metros, o A correu 40, como ele estava a 20 metros um do outro, significa que esse correu 20 metros a mais e conseguiu encontrar ele. Beleza? Então, utilizando a velocidade relativa, a gente pode fazer essas situações dessa forma. Qual que vai ser a outra forma de resolver? O outro modo de resolver vai ser utilizando a equação do movimento. E que equação que é essa? Se vocês se lembram, a equação do movimento para um MRU era a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Onde ele está é igual a onde ele estava mais o quanto ele andou, já que a distância que ele andou é igual a velocidade vezes o tempo, né? Então o que vai acontecer? Vamos pegar aqui a mesma situação. Vamos determinar a equação do movimento para cada um deles, tá? Então vamos estabelecer aqui o referencial, a posição inicial, uma linha de posições, como sendo aqui, ó, o x igual a 0. Então a posição do A vai ser a posição inicial do A, que é 0, mais a velocidade do A, que é 1, vezes o tempo. Então eu estou determinando a posição do A em cada instante de tempo, tá? Já a do B vai ser
SB é igual a... Se aqui é o 0, aqui só pode ser o 100. Então a posição inicial do B vai ser 100. Entrando um pouquinho na notação vetorial, nós falamos que se ele está indo para lá, ele está indo para o negativo, né? Então a velocidade dele vai ser negativa. Menos 3t. Como que eu determino quando eles se encontram? Quando você marca um encontro com alguém, o que você determina? O local e o horário. Então nós vamos determinar o local de encontro e o horário de encontro. O local de encontro é a posição e o horário é o tempo de encontro. Então você marca com uma pessoa para que você chegue no mesmo lugar, né? Então nós vamos falar que a posição do A vai ser igual à posição do B. Então eu vou igualar essas duas equações. Então vai ficar aqui, ó. 1t vai ser igual a 100 menos 3t. Então passo 3t para lá somando. 4t é igual a 100. Então o t vale 25 segundos. E a posição de encontro nós podemos jogar em qualquer uma das equações. Vamos jogar na primeira, né? Então a posição vai ser de 1 vezes 25 é igual a 25 metros. Então ele se encontra na posição 25 metros. Com um tempo de 25 segundos. Exatamente como nós chegamos na primeira forma de resolver. Beleza? Já a segunda situação, vamos fazer a mesma coisa, né? O SA vai ser igual a 0, né? De novo, aqui vai ser o 0. Mais 6t. Enquanto o SB vai ser igual a, se aqui é 0, aqui é 20. Igual a 20 mais 4t. De novo, o que a gente faz? Iguala as duas, porque o SA tem que ser igual ao SB. Se a gente igualar as duas, vai ter 6t é igual a 20 mais 4t. Passo 4t subtraindo. 2t é igual a 20. T é igual a 10 segundos. E a posição vai ser, ó, 6 vezes 10 igual a 60 metros. Então, de novo, chegamos na mesma posição de encontro, no mesmo tempo de encontro. Coincidência? Com certeza não. Então, esses dois tipos de resolução são extremamente úteis para a gente determinar o encontro entre os corpos que estão descrevendo o movimento, né? Para questões de MRU, particularmente, eu diria que o primeiro modo é mais simples. A gente vai ver umas aplicações desse segundo modo nos exercícios de MRV, tá? Então, fiquem atentos para acompanhar os exercícios, beleza? Como última situação que nós veremos aqui nesses exemplos recorrentes, nós veremos aqui ó, quando nós temos dois corpos não pontuais, ou pelo menos um corpo que não é um ponto. Então, olha só. Nós vamos pegar aqui um carro ultrapassando um caminhão. O carro, ele move para a pista da esquerda, né? Nós vemos aqui que ele acelera até ter 20 metros por segundo e vai começar a ultrapassagem, sendo que o caminhão está com 15 metros por segundo. Deu uma reduzida, mas não pode parar, né? Por exemplo, na estrada. Então, como é que a gente vai determinar que o carro ultrapassou o caminhão? Quando que ele vai poder voltar para a pista da direita, né? Bom, quando o último ponto dele aqui, ó, chegar nesse ponto aqui mais à frente do caminhão. Então, olha só, um modo de fazer esse exercício é utilizando a velocidade relativa do carro em relação ao caminhão, né? Então, vamos pegar aqui a velocidade relativa e como eles estão na mesma direção e mesmo sentido, nós vamos subtrair 20 menos 15, que vai dar 5 metros por segundo. Então, vamos determinar o tempo de ultrapassagem novamente utilizando D igual a VT. Qual vai ser então a distância que o carro aparentemente vai ter que percorrer? Vai ter que percorrer os 15 metros do caminhão mais os 3 metros dele, né? Porque ele tem que passar o último ponto do caminhão. Então esse último ponto aqui vai passar os 15 mais os 3. Então a distância vai ser de 15, que é a dimensão do caminhão, mais 3, que é a do carro, com uma velocidade relativa de
5 metros por segundo, com o tempo que nós vamos determinar. 15 mais 3 vai dar 18, é igual a 5t, então o t vai valer 18 sobre 5, que equivale a 3,6 segundos. Então o tempo de ultrapassagem vai ser de 3,6 segundos. Então o carro com essa velocidade vai demorar 3,6 segundos para que esse ponto fique alinhado com a frente do caminhão. Esses exemplos que eu peguei para o vídeo de hoje foram mais para a gente já ficar por dentro de como é que as questões podem aparecer no vestibular, né? Pode aparecer alguma variante, como por exemplo, te dá o tempo de ultrapassagem e te pergunta a velocidade relativa ou a velocidade de cada um dos elementos, né? Sendo que ele te forneceu alguma. Ou então, na questão de encontro, ele pode perguntar qual vai ser a posição de encontro, que eu calculei aqui no cantinho, qual vai ser a distância que um vai ter que percorrer, que nem eu já fiz. Então ele pode perguntar, por exemplo, também, qual que é a velocidade de um dos corpos envolvidos no encontro, te fornecendo a velocidade de um deles, o tempo de encontro e a posição de encontro, por exemplo. São variantes que podem aparecer também. Então agora é só a gente pegar exercício para treinar e ficar muito bom nessa parte, beleza? Eu vou disponibilizar alguns exercícios aí na descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, comentem o que vocês acharam mais legal. Então curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal caso você seja novo e fique aí atento para mais aulas e exercícios, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.